Fabiano de Cristo, junto ao nosso querido Fabiano, a seus amigos, a nossos amigos, companheiros de caminhada do dia a dia, que mais lógico seria, né, que eles estão junto a nós neste momento gratificante, neste momento de conhecimento da doutrina espírita. Agradecemos mais uma vez a presença da Fernanda, que através de sua intuição preparou este tema, orientada por seu mentor espiritual, por seus amigos espirituais, e que neste momento estão irradiando muita luz para ela e para todos nós, para que nossos perispíritos possam ficar permeáveis, ou seja, nossos ouvidos espirituais possam ficar mais atentos e poder assimilar este estudo, dando-nos a possibilidade de dar um passinho em nossa evolução. Agradecemos outros espíritos, irmãos que vieram também a presenciar este estudo. Aunque a casa material parece pouca gente, mas na casa espiritual, neste momento, estamos sentindo a presença de muitos espíritos, muitas pessoas que vieram a presenciar este estudo. Por tudo isto, damos graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, meus amigos, que felicidade estarmos juntos aqui, fabianos, e os amigos do Rio, que muitas vezes moram aqui no nosso bairro e a gente acaba se vendo também virtualmente. Olha o pensamento sendo materializado num aparelho tecnológico, né? Uns estamos nos vendo pelo computador, outros pelo celular, e tudo isso é criação de Deus. Deus, nosso Pai, que nos proporciona esses momentos de alegria, esses momentos de comunhão entre amigos, entre almas irmãs que desejam compartilhar, evoluir juntos. E esse tema é muito interessante e muito importante para a nossa compreensão quanto espíritos. Hoje, nós temos fabianos novos na casa, então vocês vão me ouvir falando muito em individualidades. Nós sabemos que nós somos espíritos. Nós somos espíritos que, nesse momento, estamos reencarnados nesse corpo físico. Eu estou Fernanda, mas eu sou um espírito em evolução. Então, todos nós, espíritos, somos individualidades espirituais e estamos em evolução. Então, vocês vão me ouvir muito falando, porque nós, individualidades, somos nós, espíritos. Isso precisa ficar muito claro para a gente até entender essa questão do pensamento que é nosso, do espírito, para a gente conseguir lidar com o pensamento, aprender a disciplinar o pensamento, porque ele definitivamente é o nosso cartão de visitas. Quando nós estávamos pensando nesse tema, nós nos lembramos de uma questão do nosso Livro dos Espíritos, que é o manual de conduta do cristão, o manual de conduta do espírito, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E na questão 629, que está no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o Evangelho, Kardec pergunta, Kardec, sempre tão didático, faz a seguinte pergunta: que definição se pode dar de moral?
E os espíritos falam o seguinte, que a moral é a regra do bem proceder. Vejam, existe outra questão no livro dos Espíritos, que eles nos disseram que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. A consciência é nosso cérebro físico? Não. A consciência é da individualidade. A consciência está lá no nosso perispírito, na nossa casa mental, no nosso corpo mental, que daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. É por isso que nós hoje queremos trazer muitas imagens, porque como nós estamos falando de pensamento, que o pensamento é uma imantação mental, é fluido também. É um fluido. Fica mais fácil a gente entender observando as imagens. Então, os espíritos inicialmente falam que a moral é a regra do bem proceder. Mas o que isso tem a ver com pensamento, Fernando? Então, se a regra do proceder, do bem proceder, a gente vai distinguir o bem do mal. Isso tudo está incluído na observância da lei de Deus, da lei divina, das leis naturais. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque cumpre a lei de Deus. E aí nós temos essas duas individualidades que nós trouxemos. Uma com o perispírito todo, parece um rabisco, não parece, gente? Parece um rabisco. O que mostra para a gente isso? Um nível de perturbação, não é isso? E a outra, um magnetismo mais equilibrado. O que é isso? Esse é o nosso campo vibratório. E quem define esse campo vibratório? A imantação mental, o pensamento que nós, individualidades, plasmamos. Então, diante disso, nós entendemos que o pensamento é nossa responsabilidade, porque o pensamento é meu, da individualidade que nesse momento habita o corpo e está reencarnada como Fernanda. E cada um de vocês tem essa responsabilidade, o livre-arbítrio de pensar de acordo com a moral que cada um traz em si das experiências desta vida e das experiências pretéritas, das vidas passadas. Então, nós já falamos de dois pilares da doutrina aqui: a imortalidade da alma e a pluralidade das existências. E que tudo isso fica arquivado no nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que está sempre em evolução conosco, individualidades. Então, essa questão do pensamento, ela também tem muito a ver com a nossa evolução moral. Como é que eu vou saber o que é o bem ou o que é o mal? De acordo com a minha evolução moral. Porque para muitos, olha, um exemplo muito simples. A maledicência, na fala popular, é a fofoca, né? Existem muitas pessoas que falam mal da vida dos outros e não acham que isso é ruim. Mas você falar mal do outro é uma virtude ou é uma imperfeição? Isso cada um que responde para si. É uma virtude ou é uma imperfeição? Isso a gente está falando da maledicência. A gente pode falar da corrupção, de furtos, de enganação, milhares de coisas. Daí a gente pensa, é uma virtude ou é uma imperfeição? E a partir dessa questão moral, o que cada individualidade tem consigo, dentro de si, traz consigo de bagagem, é que a gente vai ter condições de trabalhar esse nosso cartão de visita. E isso tudo vem atrelado ao conhecimento. Nós já sabemos que nós somos espíritos,
que um dia todos nós voltaremos para o plano espiritual. Quais serão as duas bagagens que nós levaremos para o mundo espiritual? As nossas conquistas intelectuais e as nossas conquistas morais. E à medida que eu vou trabalhando as minhas conquistas intelectuais, que eu vou agregando as conquistas intelectuais, eu estarei mais capacitado para utilizar esse conhecimento para o meu aprimoramento moral. E como é que eu faço isso? Através do meu pensamento e da minha vontade de querer me transformar uma individualidade melhor. Vejam como é sutil tudo isso, não é verdade? É muito sutil isso. E aí a gente pensa assim, meu Deus, nós somos espíritas, nós temos o conhecimento, nós já trabalhamos, damos passe, fazemos palestra, distribuímos o nosso óbolo para as obras sociais, a gente está salvo. Não é isso que a gente pensa? Mas não é bem assim. Para ilustrar um pouco tudo isso que eu quero trazer para vocês, nós recorremos a Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, com a história de João Mateus. Para quem quiser procurar depois para dar uma lidinha e refletir sobre isso, é bastante interessante. Vocês sabem que eu gosto de história. E todas essas histórias que os espíritos trouxeram para nós, através de Chico Xavier, pela psicografia do Chico, do Divaldo, de Dona Ivone, enfim, de tantos espíritos que vieram trazer essas mensagens, não para a gente ficar admirando apenas, mas tem um conteúdo moral muito grande para que nós entreguemos na nossa vida. E vamos prestar bastante atenção na história do João Mateus, porque, de alguma forma, toca um pouco no que cada um de nós anda fazendo da sua vida, anda empregando o seu tempo, a sua vontade, o seu conhecimento. Então, João Mateus, essa história se passou por volta dos anos 50, do século passado, 1950 e poucos. Então, João Mateus, ele era um distinto pregador do Evangelho, ou seja, ele tinha o trabalho como nós estamos tendo agora. Ele era um divulgador do Evangelho. E na noite em que ele completou 50 anos de idade, ele orou bastante com os amigos e foi dormir. Foi para sua casa, seu merecido descanso. E ele teve um sonho. João Mateus, ele sonhou que alçava portas da vida espiritual. Ele se viu na porta de uma colônia espiritual e ele ficou deslumbrado com a leveza de que ele se via possuído. Nós sabemos que quando nós dormimos, nosso perispírito se expande. Nós não paramos de pensar, nosso pensamento ele não para nunca, o nosso corpo físico fica repousando e nós vamos para as atividades a que nos afinizamos. Então, João Mateus tinha orado, como todos nós oramos quando vamos dormir, e ele foi levado para esse local. E ele intentava alçar-se para melhor desfrutar as vicissitudes daquilo que ele via como um paraíso. Quando um funcionário, porque nós sabemos que as colônias espirituais elas têm uma organização, como nós temos aqui nos condomínios, no nosso prédio pode entrar qualquer pessoa sem o aval do morador do edifício, ou nas nossas casas nós deixamos entrar qualquer pessoa? Não. Nas colônias espirituais também existe uma regra, uma ordem. Nós vimos em nosso lar. André Luiz só recebeu o passaporte definitivo depois que ele veio, visitou a família. Por enquanto, ele era visitante.
E aí esse funcionário do local, esse trabalhador, se aproximou e veio lembrar o João. João, espera aí, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém que nós olhemos a sua ficha. Vejam bem, nós pensamos que nada passa em branco na nossa vida. Jesus já falou, não cai uma folha de uma árvore sem que meu Pai saiba. Um fio de cabelo na nossa cabeça sem que Deus saiba. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Tudo fica registrado. E aqui, Humberto de Campos veio falar que João Mateus tinha uma ficha. E o viajante, João, recebeu um primoroso documento. Era uma ficha enorme, em cuja face ele leu espantadiço. João Mateus renasceu na Terra em 1904. Ele estava completando 50 anos. Então, 1954 que essa história se passou. Vamos pensar no Brasil em 1954. Berço manso, família boa, pais carinhosos e amigos. Ele tinha uma capacidade intelectual boa, cérebro claro, máquina perfeita. O corpo dele veio perfeito, o cérebro funcionando, teve uma instrução digna, tinha capacidade de ler bons livros, juventude folgada, sem sacrifícios, não precisou trabalhar cedo para ajudar na família, não passou por dificuldades materiais. Boa saúde, invejável noção de conforto. Ele tinha um sono calmo, não tinha preocupações. Excelente apetite, seguro abrigo doméstico, vivia numa casa boa. E também tinha, veja, ele merecia. Se ele tinha, porque ele merecia constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos, empregou-se no comércio. Então, ele levava uma vida boa. Teve lá, quando nós reencarnamos, nós temos a nossa programação reencarnatória. E essa foi a programação do João. Aos 20 anos, já exercendo seu livre-arbítrio, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, que é o quê? São as nossas escolhas de vida. Vejam só, hoje, todos nós que aqui estamos, os amigos da casa de Fabiano, em Angra, e cada um de nós na sua casa escolheu estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, para nos tornarmos criaturas melhores, através do nosso conhecimento, de vivenciar esse conhecimento. Porque não adianta a gente ter o conhecimento sem a vivência, certo? Ele se casou com 25 anos, vejam só, em regime de escravização da mulher. Não sou eu que estou dizendo, não, é Humberto de Campos. Ele se casou aos 25 anos em regime de escravização da mulher. Ele foi católico romano até os seus 26 anos, presenciou sem maior atenção, vejam bem, presenciou sem maior atenção 672 missas. Ele ia para um evento social. É o que nós não podemos fazer. Se a gente se predispõe a ir para um evento de seja qual for a doutrina, o segmento religioso, a gente tem que ter a intenção de estar lá de corpo e alma. Porque senão, olha o tempo que João Mateus perdeu, mas está lá na ficha dele. Olha o alerta para a gente. Aos 27 anos, ele se tornou espírita. Será que ele se salvou? Ele compareceu a 2.195 sessões de espiritismo, sob a invocação de Jesus. Está lá. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Olha só, gente, olha a ficha. Como é que está a nossa ficha? Ele escreve cartas e páginas comoventes, notado ao narrador.
excelente palestrante. Provavelmente, ele iluminou muitas pessoas com as suas palavras, com o seu verbo. Mas será que ele viveu aquilo que ele falava, que ele pensava? Porque uma coisa é a gente pensar e executar, outra coisa é a gente vivenciar de verdade. João era polemista, cauteloso, teve 4 filhos, tinha uma boa mesa em casa, uma vida confortável. Mas ele não encontrava tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Ele evangelizava as pessoas no templo espírita através do seu verbo, mas dentro de casa a conduta dele era diferente. Parece aquela parábola da figueira seca, né? Que ela externamente é linda, mas por dentro é oca. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Quantas vezes nós temos tempo para ficar olhando na rede social, né, que agora é moda, trocando WhatsApp, de coisas frugais, muitas vezes até inúteis, às vezes que causam transtornos, coisas menos edificantes. Quanto tempo a gente utiliza da nossa vida para procurar o Cristo, para procurar a doutrina espírita, lendo uma mensagem edificante, mandando uma mensagem boa? Que vejam, quando nós pegamos o nosso celular, ele é uma invenção de Deus. Deus permitiu que ele existisse, é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo que nós vemos aqui é criação divina. Deus permitiu. E no WhatsApp, por exemplo, quando nós mandamos uma mensagem, seja de áudio, seja teclando, é o nosso pensamento que nós estamos materializando. Olha que coisa! Será que nós nos damos conta de como isso é importante e significante na nossa vida? A gente vai falar mais disso para frente. O João, o pregador do Evangelho, ele tinha uma enorme intolerância com os vizinhos. Intolerância é virtude ou é imperfeição? Ele era pregador do Evangelho. Vamos pensando nisso. O João, ele era refratário, ou seja, ele não aceitava nenhuma mudança de hábitos para prestação de serviço aos outros. Esse termo mudança de hábitos nós utilizamos na doutrina espírita como reforma íntima, mudança de atitudes, renovação de hábitos. A gente não pode ser igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não pode ter essa síndrome de Gabriela. João tinha. Ele não aceitava mudar os hábitos dele. Ele era espírita, pregador do Evangelho. Nunca percebe e se ofende ao próximo. Ou seja, ele simplesmente pensa e fala. Porque vejam só, quem que pensa? Quem é que pensa? Não sou eu, o espírito, individualidade espiritual? Então não existe esse eu falei sem pensar. Talvez você não tenha controlado a sua emoção de raiva, de revolta, etc, etc. Mas não existe eu falei sem pensar. Você pensou e decidiu, através do seu livre-arbítrio, materializar as palavras ou as suas ações. Porque não disciplina a sua emoção, e quando você não disciplina a sua emoção, você não disciplina o seu pensamento. Então, João, mesmo tendo todo aquele conteúdo que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, nos oferece como conduta do bem viver, ele não percebe que ofende, que magoa ao próximo através da sua conduta, mas ele revela extrema suscetibilidade
a conduta alheia. Isso é o quê, gente? É o melindre. Será que nós ainda somos assim? Nós que já temos a revelação da doutrina, será que nós já empregamos na nossa vida? Que é bonita a doutrina, né? Mas será que nós já conseguimos? O João estava lendo lá na ficha dele. Vejam, olha que coisa interessante. João relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Eu só vou falar com o outro porque ele é do mesmo nível social, econômico do que eu. Vejam, o que o Espiritismo nos diz? Que nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Que devemos, através do conhecimento adquirido, ir burilando as nossas imperfeições. E aprendermos a nos enxergar como uma família universal. Não foi isso que esses 2 anos, trancados em casa, nos ensinaram? Ou a gente não aprendeu nada com isso? Sofre horror as complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Ele não gosta muito da vida em sociedade, não gosta muito de se misturar, e a fraternidade fica onde? Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Ele sabe se defender. Além disso, ele veio de uma família boa. E nessa parte, Humberto de Campos trata de uma coisa muito interessante, que são os talentos. Vocês perceberam quantos talentos foram ofertados ao João? Ele veio de uma boa família, tem uma capacidade intelectual boa, ele teve, da família e do trabalho dele, ele teve o talento da fortuna, que o problema não é você ter o dinheiro, porque se tudo vem de Deus, não é que seja errado. Muitas vezes os homens que se equivocam no emprego da fortuna. Porque a fortuna também é um empréstimo divino. Como o nosso corpo é um empréstimo divino, nós somos usufrutuários. Então, o João, ele, através da família, do trabalho, ele amealhou. Mas o grande problema é que ele não soube multiplicar os talentos. Daí me veio a parábola dos talentos. Ele foi aquele trabalhador que enterrou os seus talentos e não soube multiplicá-los. Por quê? Porque ele era usurário, ou no linguajar popular, pão duro. Então, fala que ele arrecadou, ele tinha uma soma de 600 mil cruzeiros guardados, né? E ainda tinha uma importância de 302 mil cruzeiros, provavelmente era muito dinheiro na época. Só que para Jesus, que o procurou na pessoa dos mendigos, dos necessitados, dos doentes, ele deu durante toda a sua vida 90 centavos. Aí nós nos lembramos também da caridade material e da caridade moral, que as duas são necessárias. Ele fazia a caridade moral através das suas palestras. Certamente ele ajudou muitas pessoas, mas a caridade material, ela é necessária. Ela é necessária também. E Humberto de Campos ainda fala mais, que para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Vejam só a discrepância de valores, né? Porque provavelmente ele já achava que se doando, né, indo na casa espírita, dando passe, fazendo palestra, semeando o evangelho, que é muito importante isso, ele já estava fazendo demais. Mas se ele tinha condições materiais
de ajudar, ele deveria ter ajudado. Quando nós estávamos lendo essa história do Humberto de Campos, nós nos lembramos do filme A Lista de Schindler, que no final do filme, eu só vou falar o final depois, quem não assistiu, procure, é um filme muito bonito. No final do filme, quando a guerra estava no final, os alemães já estavam se rendendo, ele estava lá na fábrica com os seus trabalhadores judeus, que ele tinha salvado a vida de muitas pessoas. Os judeus cunharam um anel para ele, em forma de agradecimento. E quando ele viu aquele tanto de pessoas e recebeu o anel, ele olhou para aquilo tudo e começou a chorar, dizendo que ele poderia ter feito muito mais. Ele repete, eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter feito muito mais. Ele fez o que a condição moral dele, naquele momento, sua consciência, fez com que o seu pensamento plasmasse a ação de ajudar aquelas pessoas. E tudo que nós fazemos na nossa vida, porque tudo começa com um pensamento, ou para o bem ou para o mal, fica registrado, como nós estamos vendo aqui na história de João Mateus. João estava desdobrado. Era um sonho. Estava no finalzinho da ficha, ele viu bem grande, escrito, débito. Quando ele ia ler o item referente às próprias dívidas, ele ficou fortemente impressionado. Ele acordou assim, já era de manhã, ele estava impressionado. Meu Deus, ainda bem que eu acordei. Não consegui chegar na parte dos débitos. Não é isso? Porque, afinal de contas, ele fazia de acordo com o que ele tinha de moral, ele estava fazendo a parte dele. E passou o dia, ele foi trabalhar. À noite, bem-humorado, ele foi à casa espírita e relatou aos companheiros a experiência que ele teve no desdobramento, no sono. Mas ele disse que ele estava transformado. Depois daquele sonho, ele estava transformado. João não era mais o mesmo. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Vejam só, meus amigos, ele precisou de um alerta do plano espiritual para modificar a sua forma de pensar, mesmo já tendo ido em tantas e tantas palestras, de ter semeado a doutrina para outras pessoas, ele precisou de um sonho, de uma ficha para mudar o seu modo de pensar. E ele disse que, a partir daquele dia, ele se consagraria ao trabalho mais vivo, mais ativo, ou seja, vivenciar tudo aquilo que ele pregava. Ele pretendia renovar-se por dentro. Olha a transformação íntima, a mudança de hábitos, que nós sempre falamos. Agora, ele uniria a palavra e a ação, ou seja, ele faria a materialização daquele pensamento através da vontade dele de ser útil, de efetivamente viver a mensagem do Cristo, a mensagem da Boa Nova, o que a doutrina espírita nos ensina. Amai-vos. E ele disse que, para isso, ele estava disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que ele já pensava em fazer isso, mas sempre aquela coisa, vou deixar isso para amanhã eu faço, e não está muito caro, eu não posso dar essa quantia toda, não. Não é assim? Sem querer criticar, Jesus fala uma coisa, tem uma frase que é muito interessante, que fala assim: onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Nessas últimas 2 semanas, nós tivemos aqui no Rio
um festival de rock, cujo preço da entrada era exorbitante. E tanta gente que reclama do preço dos alimentos, da cesta básica, dos combustíveis, pessoas que eu conheço, que reclamam de tudo, não conseguem ver uma coisa boa na vida, porque existem coisas boas na vida, mas aí nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é isso? É por isso que nós trouxemos, inicialmente, a mensagem dos espíritos falando da questão moral, porque através do conteúdo moral que nós trazemos conosco e que nós trabalhamos durante essa reencarnação de nos tornarmos criaturas mais virtuosas, aí a gente vai saber aonde está o nosso tesouro e aonde está o nosso coração. E eu vi pessoas que reclamam de tudo, porque a imantação mental delas é só de vício, de imperfeição, de reclamação, gastaram valores exorbitantes no festival de rock, porque isso é mais importante do que, muitas vezes, ajudar o vizinho que não tem o que comer, ajudar um projeto social, fazer um estudo numa casa espírita, dedicar o seu tempo ao próximo. E o João viu que a experiência daquela noite, daquele sonho, era inesquecível. Foi um aviso para ele. E quantos avisos nós recebemos durante a nossa vida, todos os dias? Todos os dias. A espiritualidade nos avisa por uma mensagem, num livrinho, Minuto de Sabedoria, uma mensagem que nós recebemos no WhatsApp de bom dia. A gente abre a rede social todo dia, não é isso? Existem coisas boas e coisas ruins. Aonde o nosso pensamento vai se vincular? Aonde ele vai se sintonizar de acordo com a minha vibração? Porque os iguais se atraem. É a sintonia. E essa sintonia é moral também. Então, o coração, o tesouro do João, ainda estava muito ligado à matéria. E ele só foi compreender isso através do alerta da espiritualidade. Eles ainda alertaram ele. E ele foi à casa espírita, falou sobre o que ele gostaria de fazer, que já poderia ter realizado há muito tempo. Ele se despediu dos irmãos, já era tarde, marcou um reencontro para o dia seguinte. Ele esperava assentar bases naquela obra para as crianças, mas no dia seguinte, quando os amigos foram até a casa dele, João havia desencarnado, vítima de um ataque cardíaco. Estava morto fisicamente. E nessa mensagem que para nós, espíritas, é tão significante, pode parecer uma mensagem banal, mas ela tem um significado muito profundo, que Humberto de Campos nos diz: não deixe para amanhã o que você pode realizar hoje. Se a sua conduta moral não está adequada de acordo com as leis de Deus, porque essas são imutáveis, reduque-se, modifique-se, porque, veja bem, nós somos espíritos, nós estamos aqui transitoriamente. Tudo é temporário, é transitório. A nossa vida na matéria, ela é transitória, ponto. Mesmo que nós não aceitemos, os materialistas não aceitem, tem muito espírita também que não quer morrer, tem medo de morrer. Não adianta, é um fato. E depois que eu estava refletindo sobre essa história de João Mateus, nós nos lembramos de uma questão que aconteceu. Agora a gente já vai lá para a colônia espiritual Nosso Lar. No livro Nosso Lar, no capítulo 37, tem uma palestra da Veneranda. O livro Nosso Lar, essa história, tem uma parte que trata da Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos o que a gente passou aqui
nesse problema do Covid, né, que as pessoas se desesperaram, ficaram atormentadas. Hoje nós vemos que a pandemia é de depressão. A espiritualidade já alertava isso há muito tempo, porque as pessoas tinham dificuldade de mudar o seu padrão vibratório. Então, André Luiz nos fala que naquela época da Segunda Guerra Mundial, o padrão vibratório do planeta estava muito denso, muito carregado de negatividade, de sofrimento, de dor, que foi o que nós passamos aqui, e muitos ainda não mudaram seu padrão vibratório. Então, André Luiz nos traz que até os integrantes da colônia Nosso Lar, porque vejam, a colônia Nosso Lar não é uma colônia elevadíssima, ela é uma colônia transitória que está no local intermediário entre a zona umbralina e regiões mais puras. Ela está no nível intermediário e abriga individualidades que ainda reencarnarão. Então, a veneranda, ela vem trazer um alerta para os cidadãos de Nosso Lar. E ela fala assim: encontram-se entre nós, entre eles, cidadãos de Nosso Lar, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta, ou seja, iguais. Quando ela fala formas análogas, são o pensamento muito iguais, ainda muito ligados à matéria. Nós não vemos a história do João Mateus? Que quando ele recebeu a ficha, ele ainda era muito materialista. Então, os irmãos que estavam em Nosso Lar, eles ainda não entendiam que eles precisavam disciplinar os seus pensamentos para não atrapalhar a ordem da colônia. Porque o pensamento, gente, ele tem um poder muito grande. O nosso pensamento é energia mental, é fluido. E ele pode chegar até o outro e pode fazer a nós mesmos benefícios ou malefícios. E isso tudo é nossa responsabilidade, porque o pensamento é nosso. Então, ela alerta aos integrantes de Nosso Lar que eles estavam pensando igual os encarnados. Os pensamentos eram deletérios, eles precisavam se reequilibrar para servir melhor aqueles irmãos que estavam chegando à colônia. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? O pensamento é a linguagem universal. E hoje tem uma coisa tão interessante que, como as informações chegam muito rápido para nós, através de celulares, das televisões, as informações são dinâmicas. Se nós não disciplinarmos o conteúdo que nós escolhemos receber, a gente enlouquece, não é verdade? E isso tudo é o pensamento que eu tenho de querer disciplinar a minha conduta, de escolher o que é bom ou não para mim. É nossa responsabilidade. Eu controlo o meu pensamento, eu controlo a minha vida. Tudo começa com o pensamento. E Veneranda ainda fala: não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossas vidas? Pensamento é criação mental. Eu é que decido, eu é que escolho o caminho que eu quero seguir. Eu tirei a imagem, não era para ter tirado. Vou voltar aqui, que agora é muito interessante, que nós estamos mostrando aqui para vocês uma imagem do nós espíritos, né? Quem é que pensa? Todo mundo sabe quem é que pensa, né? Vou tentar passar de novo, parece que não está aparecendo. Vamos lá. E agora? Provavelmente é a minha internet que está falhando aqui. Mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então, vamos lá.
Vamos continuar. Então, quem pensa somos nós, espíritos e individualidade. E nós temos o nosso envoltório fluídico, que é o nosso perispírito. A nossa consciência, parece que agora vocês estão vendo, certo? Sim. A nossa consciência, ela está nesse corpo mental. Então, quando eu, individualidade, penso, esse pensamento, ele percorre todo o meu perispírito, e se eu estiver encarnado, eu vou, através do meu cérebro físico, fazer a ação da fala, materializar a fala, fazer a ação de pegar o que eu quiser fazer. O espírito desencarnado trabalha tudo com pensamento. Mas se o pensamento for bom, ele vai causar uma sensação, uma vibração de harmonia no meu perispírito, no meu corpo físico, e eu vou estar equilibrado. Não é isso que a gente faz quando a gente está assistindo uma palestra edificante, um filme edificante, quando nós entramos em estado de meditação, de prece, nós não temos essa sensação de bem-estar, é porque nós estamos vibrando numa sintonia maior, mais alta, positiva, virtuosa. Agora, quando eu me ligo a conteúdos deletérios, de baixa vibração, de violência, de briga, de maledicência, enfim, de imperfeições, de vícios, esse conteúdo vai corromper o meu corpo mental e vai me causar um mal-estar. Então, vejam só. O pensamento é um atributo do espírito. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Está me ouvindo, né? Então, o pensamento, ele é um atributo do espírito, certo? O espírito que pensa, e ele é um atributo do espírito. Ou seja, nós, através do pensamento, criamos hábitos, geramos atitudes. Então, nós podemos dizer que o pensamento é a matéria-prima que nós, individualidade, nos expressamos e materializamos através do nosso cérebro físico, a nossa fala, nossas atitudes, nossos sentimentos e emoções. Dessa forma, nós entendemos que nós, individualidade, somos maestros dessa orquestração de pensamentos que são materializados ou não através da nossa fala e ação. Por que eu falei materializados ou não? Porque através do nosso livre-arbítrio, nós podemos pensar uma coisa, que ela pode ser positiva ou negativa, e eu decido, através do meu discernimento, se eu vou falar ou não. Por exemplo, uma coisa que é muito atual. A gente recebe no nosso WhatsApp uma notícia boa. Notícia boa todo mundo quer espalhar, não é verdade? Só que, às vezes, o que é bom para mim não é bom para o outro, certo? E aí eu escolho se eu vou repassar essa notícia para frente ou não. Ou eu, às vezes, por pura vontade mesmo, eu recebo uma notícia horrorosa e eu decido gravar, não só mandar a notícia, mas eu decido gravar um áudio, ligar para a pessoa ou ir até a pessoa e espalhar aquela confusão. Por quê? Porque muitos falam assim, se eu recebi a notícia, a turbulência, eu quero espalhar para todo mundo sofrer junto comigo, não é isso? Vejam a questão moral, inicialmente, que nós conversamos. Tudo isso tem a ver com a nossa evolução moral e espiritual. Dessa forma, amigos, o nosso pensamento, ele sempre será o nosso cartão de visita, porque é a nossa expressão. É a nossa expressão espiritual que se desloca como o som dentro do ar, que pode causar bem-estar ou mal-estar.
E junto com esse pensamento vem a emoção e a sensação física, que pode ser boa ou ruim. E essa sensação se materializa no corpo como uma coisa boa, saúde, ou como uma doença. Essa atmosfera espiritual é a irradiação do perispírito. Então, isso vai irradiar o nosso pensamento, ele é sempre contínuo. Mesmo quando nós dormimos, nós não dormimos, o espírito não dorme. O corpo físico que necessita do descanso. O espírito, ele continua a sua caminhada. Então, a gente já está quase no finalzinho dessa nossa conversa sobre o pensamento. Eu gosto muito dessa imagem que mostra a individualidade e as influências que se afinizam conosco, que podem ser aqueles espíritos que querem o nosso bem ou aqueles que querem que a gente fique num estado de letargia ou praticando mal. É a nossa escolha. Então, na questão 513 do Livro dos Espíritos, eles nos falam que essa conexão de encarnados e desencarnados ocorre por afinidade de pensamentos que podem se tornar asas, porque a gente vai trabalhar a virtude, se nós estivermos trabalhando pensamentos bons, ou que podem ser algemas, pois a associação espiritual é de teor vibratório, é sempre de teor vibratório. E vejam, a escolha é sempre nossa. Nós é que escolhemos o caminho a seguir, se eu quero sintonizar com os bons pensamentos ou com os maus pensamentos. E vejam, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. É difícil, muitas vezes, a gente se vê imersos em questões negativas. É natural, como nós estamos vivendo nesses 4 últimos anos de polarização, de intolerância. É intolerância religiosa, intolerância política, pessoas brigando umas com as outras porque não aceitam as escolhas dos outros e querem impor as suas. Isso é caridade? Você querer impor uma coisa ao outro? Não. Então, nós, como espíritas, como cristãos, nós temos que perceber as instruções que os espíritos trazem para nós e colocar na nossa vida. Porque essa elevação mental, essa sintonia de pensamento é a nossa responsabilidade. Então, se eu estou agindo de acordo com o que a doutrina espírita me diz, se eu estou me esforçando, é claro que nós temos os nossos dias de altos e baixos, mas nós nos conectamos à espiritualidade superior através da prece, da meditação, do bom comportamento, dos bons pensamentos. Então, quando eu paro um pouquinho e o meu dia está difícil, eu paro e penso, meu Deus, me ajuda. Fabiana de Cristo, me ajuda. Francisco de Assis, olha por mim. Maria Santíssima, me ampara. Eu estou criando uma ponte com a espiritualidade para que eles venham ao meu auxílio, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se no meu livre-arbítrio eu só me sintonizo com o pensamento deletério, fica difícil deles virem nos ajudar. E aí nós vemos aqui nessas situações pessoas que se entregam aos vícios. É o livre-arbítrio deles. Os espíritos, eles sempre estão, os espíritos superiores, eles sempre estão, os espíritos amigos, eles sempre estão em torno de nós, querendo o nosso bem, buscando nos auxiliar. Muitas vezes, nós é que nos afastamos dele, pela preguiça, pela falta de fé, pela revolta, pela intolerância, ou pela afinidade dessas companhias, desses espíritos ainda imperfeitos, que também, como nós, estão em evolução. Vejam os miasmas, os fluidos. Fluido é energia, pensamento é energia. E quando nós oramos, nós criamos essa conexão e eles vêm nos ajudar. Nessa imagem da praia, é do livro Voltei, e mostra as duas situações. Mais perto da praia tem um casal
que está com um espírito amigo, que eles estão ali contemplando a natureza, provavelmente agradecendo a Deus. Porque quantas vezes nós nos esquecemos da gratidão, não é verdade? A gente sintoniza tanto com a reclamação, com a insatisfação, que nós esquecemos da gratidão. De pequenas coisas da vida. E o outro irmão ali com uma cara rabugenta, e olha as companhias espirituais dele. É sintonia, amigos. É sintonia. André Luiz nos fala que a matéria mental é um instrumento. A matéria mental é nosso pensamento. É um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força. Pensamento é força, em que a alma cria seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si os agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou infelicidade. Veja o ambiente da casa espírita. Aqueles espíritos que muitas vezes chegam com os irmãozinhos que vão lá assistir as palestras, os estudos, aqueles que já estão abertos a mudanças podem entrar, mas os espíritos que ainda não estão abertos a isso são barrados. A mesma coisa acontece no nosso lar. Como é que nós podemos proteger o nosso lar? A nossa casa, que o Pedro muito bem lembrou, as nossas casas estão lotadas hoje, através do culto do Evangelho no lar. Quantos de nós não fazem o culto do Evangelho? Aqui em casa nós fazemos 2 vezes por semana. Porque há uns 3 anos nós sentimos a necessidade de fortalecer o nosso amparo espiritual e moral. Então, essa responsabilidade é nossa de trazer essa luz à nossa casa. Paulo nos alerta. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, olha o pensamento, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo, e nós? Por isso, amigos, que o nosso pensamento é o nosso cartão de visita. Esse título não fui eu que bolei, foi o Emmanuel, porque é de uma mensagem do livro Seara dos Médiuns, que é o livro que de apoio ao livro dos médiuns, porque o pensamento é a sintonia que nós criamos entre nós encarnados, uns com os outros, e com o plano espiritual, seja para o bem ou seja para o mal. Então, para encerrar essa nossa conversa de hoje, Emmanuel fala o seguinte: compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém. É na vida íntima, da individualidade, que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa os seus impulsos. Cada um de nós pare e se observe. Conhece-te a ti mesmo. O pensamento, o nosso pensamento, é sim o nosso cartão de visita. Com ele representamos ao pé dos outros conforme os nossos próprios desejos, as nossas qualidades morais, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, à luz dos construtores do bem, ao livre-arbítrio, construtores do bem, ou a sombra dos carregadores do mal. Então, amigos, o nosso pensamento é, sim, nossa responsabilidade, nosso atributo, e nós o utilizamos conforme a nossa vontade, seja para o bem ou para o mal. Daí a gente escolhe. Só não vale reclamar depois quando receber a ficha, que nem o João, porque ele tinha tudo para ter feito o melhor naqueles 50 anos de vida.
mas ele não queria se esforçar, não queria se renovar. Então, a nossa conversa de hoje foi essa. Muito obrigada pela atenção e vamos nos renovar. Fernanda, muitíssimo obrigado mais uma vez. Um tema lindíssimo, você conduziu de maneira formidável, te agradecemos muito e não vou fazer mais comentários porque passamos do horário. Mas o comentário que eu vou fazer, que fazemos toda terça-feira, Fernanda vai fechar a reunião fazendo a prece de encerramento e enquanto isso, como nós anunciamos no início da nossa prece, nossos mentores, amigos espirituais que estão participando na reunião no plano espiritual, são eles que nos vão dar um passe, enquanto Fernanda faz a prece de encerramento. Concéntrense que vamos a renovar nossas energias. Então, vamos nos harmonizar com a espiritualidade superior da casa de Fabiano, que está nesse momento nos amparando, com todo amor, com todo carinho. E hoje, nos lembrando de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, nós vamos orar o Pai Nosso de Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós em teu reino de amor e sabedoria, ó Senhor. Seja feita sempre a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O nosso corpo, da mente, dá-nos hoje que nós tenhamos a sabedoria de plasmar sempre os melhores pensamentos, conduzindo a nossa vida com harmonia, com caridade, com disciplina, com amor a Ti, Deus, acima de tudo, e ao próximo, como nós gostaríamos de ser amados. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos também a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita, Senhor, que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade, pois, Senhor, ainda somos tão pequenos. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em Ti, Senhor, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor. Ó Pai, ampara todos nós que somos Teus filhos, tão necessitados nesse momento. Ampara, Senhor, nossos irmãos que estão em desarmonia mental porque não souberam controlar seus pensamentos. Ampara todos nós que estamos em nossas casas, toda a nossa família, todos os nossos amigos. Ampara aqueles nossos queridos que não estão mais aqui fisicamente conosco. O Senhor sempre está conosco. Nós, muitas vezes, que nos afastamos do Senhor. Envolva-nos com todo o teu amor, Senhor Deus. Mestre Jesus. Que Francisco e Maria Santíssima, junto com Fabiano, nos abençoe nessa noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, Fernanda. Boa Obrigada, noite. boa Desculpe noite. por passar 6 Obrigada. minutos. Obrigada, noite.